Então, pessoal, a gente está começando agora o Rua 8 Intense, né? Como prometido, hoje a gente vai começar a primeira parte de uma sequência de vídeos que a gente vai fazer sobre alguns assuntos da Bíblia. E sempre a gente vai convidar alguns homens de Deus para estar respondendo para nós essas questões. E hoje nós temos aqui o pastor André, nós temos também o Richard e o pastor Arlen, né, como convidados aqui hoje para a gente discutir algumas coisas. Como vocês puderam ver aí na camada aí do vídeo, o nome, né, essa camada da religião, né, essa linha fina da religião. E a gente vai conversar um pouco em cima disso, né? Tem um versículo em Gálatas 6:17, se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo ele diz assim: quanto a mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus, né? E em cima disso eu penso assim, aqui eu estou com homens que muitas vezes eles deixam de dormir para que outras pessoas possam dormir em paz. Muitas vezes eles deixam sua própria família para que uma família não se destrua. Muitas vezes eles deixam o tempo dele para que as outras pessoas possam ter um próximo dia. Então, em cima disso, eu queria conversar sobre um papo de fé, tomando um chimarrão e conversando com esses homens de Deus. Amém? E então, para a gente começar, eu queria que o pastor André falasse um pouco para nós, né, pastor, sobre a Cross, sobre o seu trabalho, o seu tempo de pastorado, né, como o senhor vem trabalhando todo esse tempo e o que o senhor está vendo nesse tempo que a gente está passando agora, junto com o momento que o mundo inteiro está passando aí, o que o senhor vê na sua visão de fé. Amém, amém, Luan. Primeiramente, né, quero cumprimentar aí o pastor Arlen, né, o Richard, um dos nossos grandes líderes, né, dos jovens ali da Cross, o Luan também, né, um dos líderes ali, aquele que Deus deu a visão para iniciar esse trabalho do Rua 8, e é um trabalho maravilhoso, o trabalho do Rua 8, né, é algo assim poderoso e que precisa de muita ousadia, coragem, de fé, para estar à frente de um trabalho desse, né? Porque tá na rua, falando do amor de Jesus e orando pelas pessoas, abordando as pessoas, às vezes sofrendo, né, ataques, deboches, preconceito, né? Porque na rua, ali é um lugar público onde as pessoas, muitas delas aceitam, muitas não aceitam, muitas acham que aquilo ali é uma loucura. Então é um trabalho assim que me alegra muito meu coração, eu creio que alegra muito o coração de Jesus. Respondendo a tua pergunta, né, Luan, a respeito da Cross, né, da visão da Cross, nesse texto aí que tu citou aí de Gálatas aí, fala que de Deus não se zomba, né? Sim. E ali fala que aquilo que a gente semeia na carne, né, a gente vai colher na carne. Então a Cross, na verdade, ela já tem um histórico muito antigo, né, que começou lá na igreja do Evangelho Quadrangular, quando eu tive num congresso de jovens, se eu não me engano foi em 96 ou 95, faz muitos anos, muitos aqui nem nascidos não eram ainda, e eu jogava futebol, participava do carnaval, bailão, baile funk, um cara bem ativo assim no mundo, né? Mas eu tinha algo que eu estava buscando e eu encontrei isso, na verdade isso me encontrou, né? Que era Cristo e o reino de Deus. Então eu acabei, né, indo ali na igreja do Evangelho Quadrangular, lá no bairro Santa Rita, e tive um convite para participar de um congresso de jovens. Chegando lá nesse congresso, lá em Tramandaí, tinha acho que uns 2.000 jovens lá, e eu fiquei impactado com o que eu vi lá. Era tudo muito novo para mim, né? Pessoas orando, adorando. Até quando eu vi lá que aquele congresso ele teria 3 dias e sábado e domingo começaria às 8 ou 9 horas, não lembro. E aquilo ia terminar meia-noite. Eu digo, mas é capaz que eu vou ficar num culto tanto tempo assim, né? Mas eu nem vi passar, na verdade eu queria ficar mais tempo até. Voltei de lá e com um propósito já, e com uma missão, né? De começar um trabalho com jovens aqui em Montenegro. Reuni uma galera aqui no bairro Santo Antônio, da Panorama, uma galerinha assim, ó, boca braba, né? Mas graças a Deus aí, o Marcelo, né, que hoje é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, o Plauto, que é baterista, é diácono da igreja do Evangelho Quadrangular, né, e tantos outros jovens que estão aí, né, hoje no ministério, começaram comigo lá há quase 25 anos atrás. E hoje, né, essa semente que foi lançada no coração desses jovens, hoje a maioria deles estão casados, hoje a maioria deles estão no ministério, né, tem uma vida abençoada.
Então começou ali, né? A gente ficou ali um tempo na Igreja do Evangelho Quadrangular. Acabei depois de muitos anos, né, chegando até a Igreja Batista, né, Nacional, a IBNA, né? Uma igreja abençoada, onde eu tive um tempo de discipulado ali com o pastor Giovanni. E ali um dia o pastor Giovanni profetizou sobre a minha vida e o Espírito Santo me pegou, me levantei do banco, fui lá e falei com ele. E eu disse, pastor, eis-me aqui, né? E ele sabia que eu tinha já um chamado para trabalhar com jovens. Resolvi num sábado à noite, então, começar ali, olha o histórico, né? Olha a semente, né? Então as coisas, elas têm um histórico lá atrás, né? Ninguém cai de paraquedas, né? Começou e foi uma benção. Teve um tempo de luta, de semear, de plantar. Então ali a gente começou o Caverna Montenegro. E o Caverna Montenegro foi uma loucura, porque foi uma explosão muito rápida, né? Aquilo não demorou muito tempo para crescer, para explodir. E era 6 jovens, depois 40, depois 60, depois 90, depois 120, depois 150, 200, 300, 330. Foi uma loucura, né? Chegamos a ter 33 células de jovens ali. E depois a gente, então, de um tempo, a gente começou a Cross, né? E a Cross começou ali com 60 jovens, a gente começou. Né? Aí é um ministério que daí eu já estou à frente dele, né? Deus já tinha me preparado, já tinha me capacitado. E Deus, ele tem a forma dele de trabalhar, e Deus, ele tem o controle de tudo. Então, a gente não entende muitas vezes as coisas porque elas acontecem, né? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Né? E hoje nós estamos ali então com a Cross, né? Temos bastante jovens, bastante células. Estamos agora vivendo um momento especial no meio de tudo isso que está acontecendo. Deus começa a trabalhar conosco, mas mais tarde eu vou estar compartilhando com os irmãos aí. Bênção? Amém, glória a Deus. Né, queridos? Eu também queria fazer uma pergunta para o pastor Arlen, né? Em Mateus 28, versículo 19, Jesus, ele dá uma comissão. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos por todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês e todos os dias até os fins dos tempos. Né, pastor Arlen? Esse tempo que a gente está passando agora, né, esse tempo precioso, como diz o pastor André, né, esse tempo que vem alimentando mais a fé dos cristãos também, né, aqueles que verdadeiramente amam a Jesus, né. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouco do que o senhor vê como um discípulo verdadeiro de Jesus, como aquele que é comissionado por Jesus para ir espalhar o evangelho por todas as nações, batizando no nome, resgatando as vidas, resgatando os perdidos. O que o senhor tem para falar para nós em respeito disso, a respeito de ser discípulo? Bom, assim, Lua, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo agora, né. Fiquei muito feliz, quero te agradecer o convite, né, porque é sempre um privilégio para a gente poder expressar o nosso chamado, falar o porquê, e que nem eu sempre gosto de falar, né, eu tive a oportunidade de ministrar no Rua 8 na sexta-feira passada, e uma das coisas que queimou no meu coração que eu falei é que a gente vem ao mundo e a gente não entende bem do que a gente veio fazer, né? E eu vejo que nos tempos de hoje a questão não é tu querer servir a Deus. É tu ter uma intimidade com Deus e querer saber o que Deus quer que tu sirva a Ele. Não basta só tu dizer que tu tem um sonho de ser um pastor, tu tem um sonho de ser um ministro, um levita, tu tem um sonho de ir pra rua pregar o evangelho, mas tu tem que se colocar na presença de Deus e deixar Deus falar contigo o que Ele quer que tu faça. Porque como o pastor André falou, quando ele começou esse chamado que Deus colocou no coração dele, que ele viu que, não é que ele começou o chamado, como ele explicou ali, o nosso pastor, quando ele viu que ele estava pronto para fazer aquilo que Deus já tinha entregado para ele fazer. Só que ele teve o cuidado, ele teve o respeito, ele teve a honra de esperar, assim, ó, tipo assim, ó, ainda não é meu tempo. É que nem Jesus, né? Jesus, a gente vê ali que ele tem o tempo que ele começou. Sim. E eu vi que o pastor André respeitou esse tempo. Então eu entendo que, respondendo a sua pergunta, a gente tem que entender esse tempo
E a gente tem que entender que a gente, para ser um discípulo de Jesus, a gente tem que entender que daqui um pouco vocês que estão assistindo nós, vocês acham que a nossa vida é cor-de-rosa, mas na verdade, né, o Richard aqui, ele tá no exército, ele tem as lutas dele, o pastor além das bênçãos, porque a gente tá aqui para anunciar as boas novas, mas não é que a gente não tem as nossas lutas, os nossos desafios, e eu vejo que para te ser discípulo, tu não pode colocar assim, ó, Jesus, deixa eu resolver meus problemas, Sim. que depois eu vou te servir. Não, essa regra não existe, não tem uma regra dessas. A gente tem que se colocar, então às vezes tu tá com a água do pescoço e Jesus te chama. É agora que eu quero te usar, agora que eu quero que tu me sirva. E tu tem que... Isso é ser um discípulo. Quando a palavra é muito bonita, eu vejo muitos pregadores pregando hoje, nega a ti mesmo e me siga, sabe? Faça meu evangelho, faça minha obra. Mas eu acho que isso, pra gente ser discípulo, é um princípio que a gente não pode abrir mão. Porque nós todos que estamos aqui, a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa família, a gente tem o nosso trabalho, mas a gente sabe que nos tempos que hoje esse vírus, essa pandemia que tá, a gente não tem o tempo, a gente não pode ser egoísta de dizer assim, ó, não, eu tenho que viver a minha vida, não. Jesus tem pressa, a obra tem pressa, então a gente tá aqui reunido. Um dos motivos pra gente se reunir não é pra gente aparecer numa mídia, não é pra aparecer numa rede social, e sim pra alcançar mais gente, e eu creio que a gente tá num tempo que a gente não pode parar, né? A gente precisa usar as armas que a gente tem, as ferramentas que a gente tem, né? Assim como o que o senhor falou, né? A questão do seguir a Jesus, de negar a si mesmo ali, né? Sim. Assim como tem aquela passagem onde quase se tornam 13 apóstolos, mas aquele jovem ele não quis vender tudo que ele tinha para seguir Jesus, né? Quase que se tornam 13, se tu vai olhar, né? Sim. Que ele pergunta o que eu tenho que fazer para se tornar um discípulo teu, para andar contigo, para ir contigo, né? E Jesus ele pega e fala, vai e vende tudo que tens. E aí ele pegou e segurou, opa, os meus bens aqui são mais importantes, né? Então ele segurou ali, e ali foi o momento que Jesus diz, é mais fácil passar, né, um camelo pelo buraco de uma agulha ali do que um rico entrar nos céus. Não que um rico não possa acessar os céus, mas largar a parte material, largar os sentimentos, largar esse momento para seguir a Jesus, né? E eu vejo que vocês fazem muito isso, né? Até queria perguntar pro pastor André como é para ele, né, antes da gente conversar um pouco com o Richard, como é para ele conciliar, né, trabalho, a família e mais o ministério que Deus te deu, né? Porque eu vejo que muitas pessoas às vezes começam um namoro e já é um peso servir a Jesus. E o senhor aí, com todo esse tempo, toda essa bagagem aí, todo esse evangelho, é uma paixão, é amar Jesus sobre todas as coisas, né, pastor? Como é para o senhor? Amém. É uma questão de definir as prioridades, né? Então, a prioridade nossa, quando nós somos chamados e você diz, eis-me aqui, é o reino de Deus, né? Então, ali se torna uma prioridade, né? O reino de Deus, o teu chamado, o teu ministério, o propósito. E aí nada vai competir com isso. E a família é algo poderoso, algo muito maravilhoso, é um presente de Deus, né? Então não tem como um homem de Deus não zelar, não amar a sua família, não estar com a sua família. E o trabalho é o compromisso que nós temos a responsabilidade, né, de suprir as necessidades da nossa família, da nossa vida. Então nós precisamos saber definir as prioridades, né, e ter a responsabilidade e o comprometimento com cada uma delas. Então muitas vezes eu pego a minha esposa, né, e a minha filhinha, e os outros estão tudo grande, né? Antes eu fazia com eles, né? Mas agora estão tudo aí namorando, né? Estão tudo aí com as suas bênçãos, né? E nós vamos para Gramado, né? A gente vai para Gramado, eu não tiro foto, não fico postando nada disso, mas eu tenho meu momento com a minha esposa, né? Com a minha filha, né? Com a minha bebê, que a gente sai, vai para Gramado, fica lá, passa 2 dias lá, e aquele tempo é um tempo nosso, né? Da família, que a gente separa para a família, né? E quando a gente está envolvido na obra, que geralmente é nos final de semana, à noite, né? Nós vamos para cima, né?
pra cima deles. É que nem a gente gritava lá no Caverna, como a gente grita hoje na Cross, é pra cima deles. Então, quando a gente vai pra obra, a gente vai com tudo, né? E durante o dia a gente tem um compromisso nosso, do nosso trabalho, nossa responsabilidade. Sim. E a gente vê que Deus vai nos abençoando, nos guardando, abrindo as portas, nos livrando do mal, nos dando segurança, né? Porque Jesus Cristo, ele é uma rocha firme e uma rocha viva, que pode vir palavra, que pode se levantar o inferno e que não consegue nos derrubar, né? A vitória continua, né, nossa, pelo propósito de Deus. Então tudo está no propósito. Amém, Luan? Amém. Olha que poderoso isso, né? O propósito de Deus, ele supre as necessidades. Para tu ver, para quem anda no propósito de Deus, como Deus, mediante o propósito do homem de Deus, é suprido as necessidades, né? Queria falar um pouco com o Richard, né? O Richard aí, líder de célula, é um amigão da família, um amigão da casa, assim como os pastores, a gente vive junto. Richard, como é pra ti, né? Tão novo, que idade tu tá agora? 20. Com 20 anos de idade, ser pai muitas vezes para uma geração de jovens, cuidar de jovens, cuidar de adolescentes que estão passando por, às vezes em casa, com conflitos emocionais, conflitos internos. Fala um pouco para nós aí, como é para ti conciliar tudo isso, liderar e ainda mais agora com o propósito de casamento aí, né? Tudo se encaminhando na tua vida, diz para nós aí como é que é. Cara, eu vejo assim, tipo, eu comecei ali com uns 15 indo para uns 16 anos. E tô até agora com uns 20 anos, sabe? E nesse meio dessa caminhada, a partir dos 18 para ali, eu comecei a conhecer Jesus mesmo, sabe? Eu tava só esquentando um banco, eu tava só sentado, sabe? E só depois eu fui ver, tipo, o que Jesus tinha pra minha vida, né? Sim. E eu acredito assim, a primeira identidade nossa é aprender a ser filho, né? Antes de querer cuidar de alguém. E eu aprendi a ser isso porque, como diz, né? Tipo, eu era órfão, né? Antes eu tinha medo, era inseguro. E depois que eu tive um encontro com Deus, que é um retiro que a gente faz lá na nossa igreja, na Cross Church, eu percebi o amor de Deus. Eu conheci o amor de Deus. E depois que a gente conhece o amor de Deus, cara, aquilo fica tatuado nos nossos corações. E eu sabia que Deus tinha um chamado pra mim, sabe? E hoje eu sei pra que eu sirvo. Hoje eu sei o porquê eu tô aqui, sabe? Eu vejo o chamado pastoral na minha vida, liberado com uma promessa. Eu vejo um dom evangelístico e Deus, eu tenho certeza disso, sabe? Sim. Eu não tenho mais uma perda de identidade que eu tinha antes, sabe? E hoje eu me deparo com várias situações de jovens, sabe? Que tem essa perda de identidade, que não reconhecem. Muitos jovens perguntando, eu não sei o porquê eu fui chamado, eu não sei que dom eu exerço, sabe? Sendo que isso a gente busca no nosso secreto. E eu tive esse momento secreto, e foi nos dias que eu tava mais mal. Os dias que eu tava caído, pensando em desistir, foi os dias que Deus estava mais perto de mim, sabe? E eu me deparo muito com situações que eu já passei. Igual que dizem, né? Nossas feridas sem poder procurar outras, né? Yes. E eu me deparo com pessoas feridas por relacionamento, algo que eu já tive, em que eu entrei em depressão, ansiedade, problemas com pais, vários discípulos meus da minha célula, problemas com pais, liberar perdão, sabe? Não tendo comida dentro de casa, vergonha, medo de se expressar, de falar, né? De liberar o que tem dentro do coração, né? Porque nosso coração, ali é que flui vida, né? Se o nosso coração estiver fechado para isso, cara, praticamente a gente tá morto dentro de si. E quando eu dediquei minha juventude a seguir Jesus e cuidar de jovens, sabe? E abrir meus olhos para isso, em que quando Jesus me encontrou, eu percebi que o amor dele, cara, é profundo. A profundidade do amor de Deus é isso inexplicável. Igual que diz, né? O orgulho, o comprimento, o amor de Deus. Não tem como explicar isso, né? E eu aprendi só quando eu aprendi a ser filho. Quando eu aprendi a ser filho, que eu aprendi a saber que a gente pode amar as pessoas, né? A gente não só amar aqueles que nos amam, mas amar aqueles que a gente não conhece também, né? Amar pessoas que a gente nunca viu antes, né? Que nem eu que eu tô no quartel, quando eu tava na escola, quando eu tava ali estudando, né? Eu deparei com muitas vidas, muitas pessoas, com várias situações diferentes, né? Pessoas problemáticas, sabe? Eu acredito que é um propósito de Deus, eu sou uma pessoas problemáticas pra mim, né? E eu não sei se é problemático, né? Eu acho que minha mãe que me criou, né? Que me botou, acho que sabe mais do que eu, né? Então, eu me deparei com muitas pessoas problemáticas, problemas assim que pessoas dizem, isso não tem solução, né? Olha o jeito que é essa pessoa, né? Mas Deus me deu um amor tão grande, cara, que eu não consigo olhar pra isso,
né? Talvez seja um erro, mas eu não consigo olhar pra isso, eu continuo amando a pessoa, sabe? E eu acredito que eu fui um fruto de oração, cara, pra isso acontecer. Eu fui um fruto de oração pra Jesus chegar até mim e eu conhecer ele, sabe? Que ele me buscou pra mim buscar ele, né? Então eu acredito que quando eu continuo orando para as pessoas, mesmo que se desvie, cara, mesmo que hoje a pessoa está longe, eu continuo orando. A gente tem um propósito de intercessão, né? Que é um que o meu discípulo faz lá, o Elias, né? Então a gente está sempre orando, toda quinta-feira orando pelas redes, pelas células, pelas escolas, pelos nossos serviços, até por essa epidemia, sabe? E a gente acredita que Deus está sempre movendo, está sempre em movimento. E a gente não pode parar, cara, como os pastores falam aqui, sabe? E eu não consigo, cara, viver longe disso. Eu me deparei, assim, que eu não consigo ficar longe dessa obra, né? E hoje, eu estando no meio dessa galera, cara, eu me deparo com situações difíceis, mas eu me deparo que isso me deixa mais forte cada dia, cara. Porque quando eu tô fraco, é aí que a gente tá forte, né? Como diz Paulo, né? Então quando a gente se depara com a fraqueza, quando a gente se depara com a limitação, quando a gente se depara com o medo, a gente se depara com a frustração, com as lutas, a gente se depara que a gente consegue vencer isso, porque a gente tem Jesus. A gente se depara com a situação que ele tá sempre do nosso lado, né? E hoje no quartel eu percebo isso, porque lá é um lugar onde é que vem jovens de tudo que é canto, Canoas, Porto Alegre, né? Como eu sou de Montenegro. E ali eu vejo jovens de tudo que é tipo. E a gente entra de um jeito e a gente sai de outro. E agora a gente tá saindo daquele lugar. E eu vejo gente saindo bem, como eu vejo gente saindo mal. Gente que se aprofundou mais na droga. Gente que tá indo se prostituindo, indo em malocas, sabe? Indo em lugares agora, tipo, gastando sua juventude, o seu tempo nisso, né? E eu me deparo sendo o único cristão, né? Não saindo de uma igreja, mas conhecendo Jesus, né? E eu me deparo e vejo assim, cara, eu tô mais perdido que eles, cara, porque eu não posso ficar parado nisso, né? Eu tenho que estar orando, eu tenho que estar tendo comunhão com Deus, porque eles precisam disso. E quando eu me deparo com a situação, eu lembro assim, cara, eu não posso estar mal no ambiente onde é que eu tô. Porque se eu estiver mal, cara, porque eu cuido de vidas, né? Eu tenho que ter uma raiz em Deus para me manter em pé, que é a nossa fé, né? Então, quando eu lembro que, cara, eu tenho que ter fé nesses dias de crise, esses dias de medo, esses dias de, de tempestade, né? A gente tem que se manter em pé. E hoje que eu lidero essa galera, cara, Deus cada dia me surpreende com algo novo. E eu não tenho algo pra dizer assim, cara, eu me arrependo. Não, cara. Eu fico feliz, cara. Eu perdi toda aquela juventude, porque eu não perdi, eu ganhei, cara. Sabe? Eu ganhei uma família em Cristo. Eu ganhei pastores que mentores que me instruem, né? E é algo que eu não tinha antes, agora eu tenho visão, né? Isso. E, cara, sobre paternidade, cara, eu vejo que a gente tem que ser filho antes de começar a ser pai, antes de começar a cuidar de vidas, né? A gente ter hospitalidade, né? De ter empatia, de se colocar no lugar daquelas vidas e se entender ambos lados, né? Como guri e guria, né? E ver o ponto de vista, né? Com olhos de amor, né? Mas corrigir também, sabe? Algo que eu aprendi no meio do caminho é corrigir também, né? O pai que ama corrige. Eu aprendi isso no meio do caminho, sabe? Interessante isso que tu falou, porque Sim. em Provérbios 3:11 diz: meu filho, não rejeita a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende quem ama, assim como o pai repreende o bom filho a quem quer bem. Né? É justamente em cima disso, né? A parte de repreender, que hoje fica muito difícil para a nossa geração, de nós cuidarmos de jovens e ainda assim, em muitos momentos, ter que interferir como um pai, né? De poder estar ali e repreender em algumas questões. Como é para ti repreender hoje? Cara, eu tive que ser muito repreendido para começar a repreender, né? Então, o pastor Arne, meu pai, tipo, ele teve que me repreender várias vezes, né? O pastor André teve que chegar na minha casa os dias que eu tava no último, né? Pra ouvir meus desabafos, né? E, cara, eu tive que aprender muito isso, até que hoje, quando eu converso com a galera, eu tenho um posicionamento, né? A questão é isso, porque um dia eu passei por isso, né? Então, essa é a questão, né? Mas é isso, cara. Glória a Deus, Isso. glória a Deus. Pastor Arne, pro senhor, assim, falar um pouco para nós, no tempo que a gente está vivendo hoje, né?
O pastor André, ele cuida de jovens, ele lida com jovens direto, com pessoas mais velhas também, né, pastor André? O chamado pastor André é um chamado pastoral, tá, gente? Não é só um chamado só em jovens, ele discipula homens mais velhos também, chama para a mesa do discipulado também. E o pastor Arlen também faz esse trabalho com pessoas mais velhas, pessoas, como posso dizer, não questão de idade, mas pessoas mais maduras, né? E de sentar e tá discipulando. Para o Senhor, em cima dessa balança entre jovem e homem já adulto, fase casamento ali, constituindo família, o que é mais difícil nesse tempo de trazer para quem está em base de relacionamento para casamento aí, para os homens, né? Luan, assim, ó, para começar, como o Richard, vocês viram, vocês que estão assistindo aí, a colocação do Richard, o jovem mesmo passando por muitas situações, o jovem ele tem mais a pureza de falar o exemplo, pequei, roubei, matei. E o adulto, ele sempre guarda algo, sabe? Mascara algo. Muitas relações assim, eu briguei e bati na minha mulher. Mas como é que foi? Ela se avançou em mim. Mas aí, tipo assim, eles não contam a história. Tá, mas por que ela se avançou em ti? Porque tu tinha outra mulher, porque ela te pegou. Entendeu? O assunto nunca chega claro, né? E eu vejo nos dias de hoje, né, Luan, que a gente não pode se colocar assim, ó, a minha especialidade é essa. Eu vejo que Deus, essa mistura que Deus permitiu na Igreja Cross, que nós estamos movendo, já permite assim essa mistura para quebrar mais uma barreira, né? Sim. Porque um dos dias muito importantes para mim foi o dia que a gente tinha um culto no domingo e eu tive a felicidade de ver a Carlinha ministrar. Uhum. Foi um dia muito especial para mim, assim, eu chorei muito, porque ela é uma filha, é a mesma coisa tu pegar um filho e começar a levar pela mão. Caminha. Daqui um pouco tu larga assim, tá caminhando. E não por ela caminhar sozinha, mas por ver assim, ó, pra quebrar mais uma barreira, tipo, porque eu vi muitas mulheres com idade de ser mãe, vó dela sentada na cadeira e de boca aberta com a postura. E eu vejo que isso, não que isso é uma coisa assim que é pra mexer, é pra estimular, mas é pra quebrar, porque tipo, pra anunciar o evangelho de Jesus não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem, é qualquer um, sabe? Eu vejo que Jesus deixou para nós nas escrituras a forma que ele anunciava o evangelho de Deus. Ele anunciava de uma forma simples, de uma forma que todo mundo poderia ter acesso, indiferente de passado e de presente e de futuro. O que eu quero dizer com isso? Tanto financeiro, como pessoal, como profissional. Então, ele não escolhia por isso. Ele escolhia pelo que a pessoa representava, pelo coração da pessoa. E eu vejo que eu me alegro mais, mas a gente é ser humano. Eu me alegro mais de ensinar jovens. Eu me alegro mais de pastorear jovens. Eu me alegro mais. Mas porque não por pastorear em si, porque quando a gente está pastoreando jovens, o pastor André pode me argumentar junto, que quando a gente está pastoreando jovem, a gente está aprendendo com os jovens. A gente que é velho. Porque cada vez que eu lido com uma situação, eu volto lá atrás na idade que vocês tinham. E eu não tinha nem a metade da responsabilidade que vocês têm agora. Então a gente, nos tempos de hoje, a gente pastoreando jovem, a gente não só pastoreia, a gente aprende com os jovens. Não que a gente não aprenda com os adultos, mas Sim. em si com os jovens, quando a gente está pastoreando, quando a gente está discipulando, quando a gente está repreendendo, sabe? Muitas vezes contigo mesmo, eu te repreendi, mas no fundo
eu pensava, mas se fosse no meu tempo fazer pior, sabe? Do meu secreto eu pensava, mas tu não fez a metade do que eu faria na tua idade. Mas então a gente vai aprendendo, Deus vai mostrando, Deus vai tratando. E hoje eu caminhando com vocês, jovens da nossa igreja, eu me sinto que eu sou um homem melhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vai lá, Frei, lá. Antes da gente encerrar, né? Antes da gente chegar nesse momento de bate-papo, né? Porque a gente já tá se alongando demais no nosso bate-papo. Porque é muito gostoso quando a gente tá reunido, tá falando do Senhor, tá falando das coisas que o Senhor vem fazendo na nossa vida. É muito bom, né? Se deixar aqui, a gente vai ficar 15 dias aqui conversando e a gente tem muita coisa para conversar. Porque a palavra de Deus, ela vai se renovando todo dia, sempre vai trazendo uma revelação para nós. E o nosso dia a dia também vai alimentando isso, né? Mas antes da gente encerrar, né, tem uma passagem que eu gosto muito. Eu queria que o pastor André comentasse um pouco sobre ela, justamente por causa do tempo que a gente está passando, né? Que em Salmos 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? E eu vejo que o povo nesse tempo está muito sedento pela presença de Deus. Amém. Né? Bem, é uma oportunidade assim, ó, para os evangelistas, né, para os líderes de célula, não só da Cross, mas de outras congregações, né, de visitar pessoas hoje, de falar, né, do evangelho, anunciar o evangelho. Muitas pessoas estão em casa porque muitas empresas suspenderam contratos e as pessoas estão dentro de casa sem sair e estão esperando, né, estão esperando algo que elas nem sabem, que elas necessitam, que elas anseiam e que elas precisam muito. Né? Então eu tenho visitado algumas pessoas, né, alguns amigos, e eu vejo que grande oportunidade agora de levar essa palavra que quando o salmista fala aí, lâmpada para os meus pés, né, luz para o meu caminho, né, essa palavra, ela é uma palavra que nos dá segurança, que nos tira de um caminho de treva, onde a gente não consegue enxergar nem 3 metros para frente o que tem ali, né? E essa palavra, ela nos ilumina e nos aponta o norte, o caminho, e fica claro e fica visível para onde nós estamos indo. E hoje as pessoas estão parando para refletir o que está acontecendo, essa loucura toda, e então é uma oportunidade de levar essa palavra, de levar essa luz, né? Na verdade, nós somos luz, né? Sim. Jesus é a luz do mundo. E a palavra dele, né, precisa ser anunciada nesse tempo. Então eu vejo que é uma oportunidade, nesse tempo, de falar do amor de Jesus, viu? Porque agora estão liberando fazer células, né? Houve um entendimento do governo, das prefeituras, do governo federal, de permitir então reuniões pequenas, né, pequenos grupos, né? Então, claro, a pessoa precisa tomar toda o cuidado de saber que está bem, de saber que, né, não está se aglomerando com pessoas de fora, né, para também não prejudicar ninguém, mas dentro de toda essa segurança e a gente adotar então alguns critérios, né, de poder chegar até essas pessoas e dizer assim, não, ó, não te preocupa, eu não tô com coronavírus, eu tô me cuidando também, eu vim aqui pessoalmente falar contigo e te falar para ti que Jesus Cristo, né, é o caminho, a verdade e a vida. E aqui agora é uma oportunidade para ti, né, vir para esse caminho e tomar um norte, um rumo para a tua vida de salvação, né. Então eu vejo que é uma grande oportunidade, né. Eu abri 2 células nessas últimas semanas aí, né, e já estou pensando em abrir a 3ª célula, porque eu vejo que tem muita gente querendo hoje conhecer mais a Cristo, conhecer mais a Jesus. Então você que está aí e que é um líder, né, de célula aí, de outra congregação, né, aproveite agora, não deixe o medo te vencer, né, exerça a fé agora, vá com todos os cuidados e apresente o amor de Jesus. Amém, Luan? Amém, amém. Então o nosso bate-papo, ele encerra por aqui, né, até a próxima semana, até o próximo bate-papo com outros homens de Deus, ou até esses homens de Deus aqui que vão estar aqui conosco. Você nos siga aí no Instagram, nos siga no Facebook, deixa o seu like aí no nosso YouTube, no nosso canal, e se inscreva também
para que você venha estar recebendo, ative o sininho para que você possa estar recebendo mais conteúdos aqui do que está acontecendo. Acesse lá no nosso grupo do Facebook para que você possa ver lá as nossas ministrações, as nossas lives, você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Também corre lá, procura no Facebook, no Insta sobre a Cross Church. Vai estar também lá no Facebook do Rua 8, tudo lá explicadinho, como você acha a Cross aqui em Montenegro, como você pode falar com algum dos nossos líderes. E fica por dentro, fica na paz. É isso, tchau, tchau, até a próxima. Benção. Benção. Do tempo tu és bom, tu és bom, tu és bom.